razoável que um cidadão tenha sido colocado por força da soberania popular, ou uma cidadã, ou seja, ganhou a eleição, pode ter ganhado cometendo abuso de poder, mas ganhou. E você ser retirado por uma só decisão. Então, eu acho que a lei dá mais segurança, tá? Para que o tribunal confirme. Inclusive, o tribunal tem que estar na sua totalidade. Eu acho que foi um avanço muito grande, falo por isso. Agora, a pergunta de Gustavo é inteligente, porque ele disse, doutor, de lá para cá, hoje, existe mais risco? Existe. Pelo que eu acho que vocês vão aqui me perguntar muito, que é a questão da pré-campanha. As pessoas não têm dimensão. Eu vou repetir, vou olhar para cá, as pessoas não têm dimensão. Ou, com todo o respeito que eu tenho aos marqueteiros, que estão predominando, na minha ótica, sobre as orientações jurídicas. Mas eu tenho visto, vocês não adianta me espremer que eu não falo, mas eu tenho visto em Natal, em Mossoró, em diversas outras cidades. Aqui é impressionante, você abre aqui e vê várias ilicitudes claras em pré-campanha. Assim, uma coisa assim, absurda, uma coisa que eu fico vendo. Os caras estão lendo a legislação mesmo, porque eles estão fazendo atos... Quais? Não, pera, eu vou dizer, eu vou citar. Mas eles estão fazendo atos que são atos que claramente não pode agora. Agora não pode. É simplesmente, com todo o respeito que eu tenho, se juntar estruturas partidárias sem contabilidade nenhuma da Justiça Eleitoral, inclusive somando estruturas partidárias. Porque quem é que pode bancar hoje qualquer evento na chamada pré-campanha? O partido político. O partido político. Eu vou repetir, um partido político. Ora, não existe coligação. Então como é que você vai ter dois partidos juntos? Não pode, não existe momento. Só vai ter a estrutura da coligação quando houver o pedido, inclusive. O pedido à Justiça Eleitoral e o deferimento. Então, hoje, eu fico muito impressionado com esses lançamentos em pré-candidaturas, com a presença, inclusive, de várias estruturas partidárias, com discursos arrodados e mais, principalmente, quando eu fiscalizava, você sabe, você é de Mossoró, eu ia junto com a minha equipe nesses chamados comícios antecipados que eu percebi rapidamente que haviam descoberto. O senhor acha que está havendo uma frouxidão da lei eleitoral com relação da lei eleitoral, não. Tá? O problema é que a própria lei eleitoral, a interpretação dela, eu tenho inclusive escrito isso há muito tempo, tá? Eu acho que eu fui um dos primeiros eleitoralistas a enfrentar esse tema da análise. Até relancei hoje no blog do Gustavo essa minha série, não é? Eu tenho um livro sobre isso, sobre pré-campanha. E o TSE... 14 textos. São 14 textos. O TSE validou, modesta parte, as minhas ideias desde sempre. Ou seja, essa legislação surgiu em 2016, 2012 não tinha, tá? Em 2016, a legislação é de 2015, aplicaram a legislação de 2016, aplicaram a eleição de 2016, e de lá para cá, com todo respeito, o pessoal tem exagerado na abertura que a legislação eleitoral permite. Isso aqui é o nome certo, exagerado. Aí eu lhe digo, o risco é grande por quê? Porque se o pessoal está pensando que se houver representações do Ministério Público Eleitoral, que primeiro é o grande guardião de tudo isso, não coloque a culpa da Justiça Eleitoral. Vou logo aqui chamar, a Justiça Eleitoral não age de ofício. A Justiça Eleitoral espera, inclusive, que um dos interessados entre, por isso que no interior... A Justiça Eleitoral precisa ser provocada. Pode ser provocada. Ela vai poder agir de ofício na fase da propaganda. Eu até entendo que na pré-campanha, se a teratologia for muito grande, ela pode agir, mas para conter e nunca para representar o outro. Então, o que acontece? Em interiores pequenos, cidades pequenas, fica todo mundo cometendo ilicitude, com todo o respeito que eu tenho, não é uma crítica, mas é uma constatação. Às vezes o Ministério Público Eleitoral não faz nada, às vezes vê e não faz, com todo o respeito que eu tenho à instituição, mas isso acontece, e aí todo mundo fica cometendo ilicitude. Então é conveniente. É conveniente que um lado cometa ilicitude de um lado, o outro cometa do outro, o juiz não pode fazer nada. Mas quem tem que provocar é o Ministério Público. Mas o senhor lá na minha sala, o senhor disse, obviamente que eu não vou citar, mas o senhor disse que teve ilicitude aqui também em Natal. Teve. Né? Na minha compreensão, sim. Você morre me perguntando onde que é, mas eu vi mais de uma, inclusive. Eu vi mais de uma. E aí, no caso, faltou, então, ou concorrente ou Ministério Público Eleitoral. Eu vou dizer, eu vi em Natal, eu vi em Mossoró, eu vi em outras cidades que eu teria que olhar de novo o vídeo para me lembrar onde é, mas Natal e Mossoró eu já vi. Já vi, claramente, na minha compreensão. Eu não tinha cidade, mas um dia desse eu tenho um negócio na cidade. O senhor disse, eita!